Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Recebi algumas mensagens perguntando, questionando sobre o retorno dos lesionados do Real Madrid, então vou fazer esse vídeo para explicar para vocês como é que está a situação dos 5 jogadores do Real Madrid que estão no departamento médico, em especial Militão e Courtois, 2 jogadores que a torcida do Real Madrid está pedindo, está aguardando muito o retorno, mas que eu vou trazer os detalhes da recuperação de ambos aqui para vocês terem uma ideia de como é que estão os processos, os trabalhos de recuperação desses 2 jogadores importantíssimos para o time de Carlo Ancelotti. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui, não estão ainda inscritos aqui no canal, se inscrevam, tem botão aqui em cima, botão aqui embaixo, para ajudar este canal a crescer. Se vocês gostarem do vídeo, deixem o like, porque daí o vídeo pode chegar a mais pessoas interessadas no tema e, como sempre, os comentários de vocês aqui embaixo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o departamento médico do Real Madrid na atualidade. Estou gravando este vídeo no dia 22 de fevereiro de 2024 para trazer a atualização do departamento médico do Real Madrid, que tem sido protagonista neste Real Madrid nesta temporada, e a situação da recuperação dos jogadores e alguns problemas que o Ancelotti pode ter já no próximo jogo. Mas enfim, vamos caso a caso. Vamos começar primeiro com Antônio Rüdiger, que é o jogador que está sendo esperado que tenha um retorno antes dos demais. É uma lesão muscular na coxa do Rüdiger, ele sofreu essa lesão no começo de fevereiro, na partida contra o Getafe, ainda não se recuperou, mas nesta quinta-feira, dia 22, ele começou a fazer trabalhos já, parte do trabalho com o grupo. O Rüdiger pode ser o primeiro jogador dos 5 que o Real Madrid tem neste momento no departamento médico que retorne aos gramados. No domingo, o Real Madrid enfrenta o Sevilha no Bernabéu e pode ser que o Rüdiger esteja recuperado para aquela partida. Lembrando que o Ancelotti, neste momento, só tem um zagueiro à disposição do elenco principal, o Nacho, que, é verdade, está sendo bem irregular nessa temporada, então o retorno do Rüdiger seria muito importante. Se o Rüdiger não voltar, muito provavelmente o Tchouaméni continue jogando de zagueiro, ele não gosta muito, mas é a solução encontrada pelo Carlo Ancelotti. No próximo jogo contra o Sevilha, tem 2 pontos importantes para o Ancelotti. Ele não vai ter o Carvajal e não vai ter o Camavinga. Os 2 receberam cartão na última partida, o Carvajal foi expulso, recebeu o segundo amarelo, foi expulso, e o Camavinga, acumulação de cartões amarelos. Os 2, o Real Madrid tentou recorrer aos cartões, não conseguiu, os 2 perdem a partida contra o Sevilha. Então, mais 2 problemas, o Camavinga é esse jogador chave, coringa, para o Ancelotti, que ele bota em várias posições, e na lateral direita não vai ter o Carvajal, que também estava sendo usado como zagueiro na emergência. Então fica sem esse jogador também importante no geral para o sistema defensivo. O Lucas Vázquez deve entrar na lateral direita e aí o Carvajal perde essa partida por suspensão e o Camavinga também devido à acumulação de cartões amarelos no caso do francês. O Rüdiger, vamos ver como é que ele tá no treinamento de sábado, se ele consegue voltar a tempo, se recupera para entrar nessa partida contra o Sevilha. É o que é aguardado desses jogadores que estão no departamento médico do Real Madrid. Depois do Rüdiger, o que deve retornar na sequência é Jude Bellingham. A informação é de que o Bellingham está fazendo trabalho específico de recuperação dessa lesão dele, que foi uma lesão no tornozelo, uma entorse quando o Real Madrid divulgou o boletim de grau alto no tornozelo esquerdo, que eu anotei aqui para não falar errado. E o objetivo do Bellingham é estar 100% para o jogo de volta contra o Leipzig das oitavas de final da Champions no dia 6 de abril. Ou seja, daqui uma semana e alguma coisinha, quase uns 10 dias. O ponto é que o Real Madrid está tentando recuperar o Bellingham para o jogo contra o Valência, que é o jogo que vem antes desse jogo da Liga dos Campeões. Então o Bellingham vai tentar ver se daqui até o próximo fim de semana, o Real Madrid enfrenta o Valência, não nesse fim de semana agora, que joga contra o Sevilha em casa, no fim de semana seguinte fora de casa, então talvez o Bellingham consiga retornar para ter minutos no jogo contra o Valência, para estar totalmente recuperado para a partida da Liga dos Campeões, que é o objetivo desde o início dessa lesão de tornozelo do Bellingham, que ele esteja à disposição desse jogo no dia 6 de abril, oitavas de final da Champions, jogo decisivo. O Real Madrid ganhou a ida por 1-0 e joga a volta no Bernabéu contra o Leipzig. Esse é o objetivo do Bellingham. E aí a gente tem os 3 casos de lesão de ligamento cruzado, os 3 no joelho esquerdo.
O Alaba não volta para essa temporada, deve perder a Eurocopa com a sua seleção também e é aguardado só na próxima temporada, lembrando que a lesão do Alaba de ligamento cruzado foi no final do ano passado, então mínimo 7 meses aí para estar de volta. E aí tem as lesões também de ligamento cruzado no joelho de Courtois e Militão. O Courtois, a gente precisa lembrar que ele lesionou antes da temporada do Real Madrid começar. O Real Madrid soltou o boletim médico da lesão de joelho, de ruptura de ligamento cruzado lateral do Courtois no dia 10 de agosto. Então, calculando esse tempo aí, do dia 10 de agosto até agora, o Courtois precisa desses 7 meses de recuperação, né? O Ancelotti já falou que tanto no caso do Courtois quanto do Militão, o Militão se lesionou 7 dias depois do Courtois, foi no primeiro jogo da temporada do Real Madrid. O Militão, o boletim médico do Real Madrid confirmando a lesão saiu no dia 17 de agosto, então 7 dias depois do Courtois. Os dois seguiram mais ou menos o mesmo processo de recuperação, passaram por cirurgia, foram se recuperando, foram voltando a andar, depois voltando a trabalhar com fisioterapia e depois começando a trabalhar com bola. Ambos já trabalham com bola, ambos já fazem trabalho físico no gramado e a notícia que está alardeando todo mundo nessa semana é em relação ao Courtois, porque no treinamento de quarta-feira, depois dos dias de descanso que o Real Madrid teve, o time voltou aos treinos e o Courtois apareceu fazendo parte do treinamento com o grupo. E aí a galera diz, o Courtois vai voltar e tal. Muita calma nessa hora, porque a gente precisa dos prazos dessas lesões de ligamento cruzado, que são lesões muito sensíveis e que os processos de recuperação eles têm que ser dentro dos prazos para não ter nenhum tipo de recaída, né? A verdade é que o Courtois já está fazendo trabalho físico, já está fazendo trabalho com bola e estava fazendo durante o treino também alguns trabalhos de saída de bola, né? Porque fazer trabalho de saída de bola também é um dos trabalhos do goleiro, né? Então ele estava provando fazer esse tipo de trabalho. E aí é o seguinte, a gente ainda não tem o Militão nem aparecendo com o grupo, mas ele tá fazendo trabalho físico, tá correndo no gramado, tá fazendo trabalho com bola. A evolução das lesões dos dois é muito boa. O Militão, por exemplo, é um cara que fisicamente é muito, né, tem um poderio físico muito grande e ele tá mostrando isso nessa recuperação. Fisicamente ele tá bem, o que ajuda nessa evolução do processo da recuperação, mas em ambos os casos, pelo que eu senti na última vez que o Ancelotti falou sobre isso em entrevista coletiva, ele fala do prazo de final de março, começo de abril. Por quê? Porque são os 7 meses de recuperação da lesão de ligamento cruzado, que em geral não se retorna antes desses 7 meses, porque é o mínimo da recuperação, né? Se pode ter aí alguns lugares que a gente lê o prazo de 6 meses, mas pelo que eu entendi do Ancelotti, repito, nas últimas vezes que ele falou, ele tem na cabeça dele o prazo de 7 meses. Então, com 7 meses, eu fiz os cálculos aqui pra gente ter uma ideia, ó. O Real Madrid joga no dia 16 de março, antes da data FIFA, e depois só volta a jogar no dia 31, ou seja, tem entre a metade de março e o final de março, tem uns 10 dias ali, que é de data FIFA. E eu acho que o clube vai aproveitar esses dias para finalizar o processo de recuperação, tanto de um como de outro. Imagino eu, tá? Não tenho informação, mas penso que pode ser por aí. O Real Madrid joga no dia 16 de março contra o Mallorca? Não lembro com quem é. Enfim, no dia 16 de março, o Campeonato Espanhol. No dia 16, o Courtois cumpriria 7 meses e 6 dias desde o boletim médico da lesão. E o Militão cumpriria 6 meses e 28 dias desde o boletim médico da lesão. Se esperar a data FIFA passar, no dia 31 de março, que o Real Madrid enfrenta o Athletic de Bilbao em casa pelo Campeonato Espanhol, o Courtois completaria 7 meses e 21 dias desde o boletim médico da lesão e o Militão 7 meses e 14 dias. Acho que pela cabeça do Ancelotti está passando essa data do dia 31 de março, porque teria um jogo de 31 de março. Durante aquela semana o Real Madrid não joga, porque no outro final de semana é a final da Copa do Rei, e o Real Madrid tá fora da final da Copa do Rei, e aí o time só voltaria a jogar na Liga dos Campeões em uma eventual quartas de final. O Real Madrid avançando na Champions, o jogo de ida das quartas de final seria no dia 9 ou dia 10 de abril. Então, imagino que na cabeça do Ancelotti pode estar passando que o jogo do dia 31 seria o jogo do retorno deles e caso eles estivessem bem já estariam 100% para a Champions, que acontece alguns dias depois
já depois de passada a final da Copa do Rei, que aí seriam mais ou menos uns 9, 10 dias depois do retorno, eles já poderiam estar 100% para esse jogo da Liga dos Campeões, que parece ser o objetivo. Quartas de final da Champions, tanto para o Courtois como para o Militão, porque já teria ultrapassado 7 meses de recuperação da lesão, e aí, em teoria, eles já poderiam voltar a jogar, porque cumpre aí esse prazo mais ou menos que o Ancelotti falou na última coletiva, de 7 meses para eles voltarem a jogar, né? Então, mais ou menos esses cálculos que se está fazendo aqui em Madrid, já ouvi vários companheiros também fazendo esse cálculo, imagino que seja dentro disso aí. Então, fiz esse vídeo aqui para atualizar um pouquinho vocês de como é que estão os lesionados do Real Madrid, porque infelizmente nessa temporada o departamento médico do time está sendo um pouco protagonista, um pouco não, bastante protagonista. 16 jogadores dos 23 já se lesionaram, inclusive no treino de hoje, dessa quinta-feira, dia 22 de fevereiro. O Rossello não participou do treinamento com o grupo, em princípio fez um trabalho específico, vamos ver se para a prévia aí do jogo contra o Sevilla ele tá de volta. Mas enfim, realmente o Real Madrid tá sofrendo demais com as lesões, mas é esperançador a gente poder mais ou menos fazer um cálculo aqui, uma previsão de retorno do Courtois e do Militão, que são, repito, dois jogadores fundamentais para esse time de Carlo Ancelotti. E é claro que a torcida do Real Madrid está no aguardo para que eles retornem, mas sempre com aquela cautela necessária, porque lesão de ligamento é sempre muito complicado, e eu acredito que o clube vai ir com toda a calma possível com esses dois jogadores para garantir que quando eles retornem 100%. Bom, se vocês chegaram até aqui nesse vídeo e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam por aqui para ajudar este humilde canal a crescer. Deixa o like no vídeo se vocês gostarem e, claro, os comentários por aqui. Volto não demorando muito. Beijo para vocês.